Queridos, eu pedi para o pastor Jales fazer a leitura dos Salmos de número 42. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus. Diferentemente de todos os dias que eu tenho pregado, Deus falou para mim, eu vou ler uns textos aqui. Ele pediu para eu ler a Bíblia. Então hoje eu vou ler mais um pouquinho a Bíblia. Ler a Bíblia. Diga assim, ler a Bíblia. E eu estava lendo a Bíblia hoje à tarde, e eu queria preparar um esboço, e eu continuei lendo a Bíblia. E eu queria preparar o esboço, mas eu continuei lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Então nós vamos ler a Bíblia nesta noite. Deus mandou ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia? Quem quer ler a Bíblia hoje? Eu vou ler aqui e você vai me acompanhar. Depois eu tenho um texto para a igreja acompanhar também, mas é leitura, tá? Eu vou ler os Salmos de número 42. Mas eu não vou ler todo não, até o versículo 5. E vem uma pergunta quando Deus mandou eu ler a Bíblia. E a pergunta é: aonde eu posso encontrar Deus? A pergunta é essa, é o tema da leitura bíblica desta noite. Onde eu posso encontrar Deus? Vamos memorizar essa pergunta? 1, 2, 3 e já. Onde? Pouquinho mais forte, vamos melhorar? 1, 2, 3 e já. Onde que se encontra Deus? Eu vou ler aqui os Salmos, só que a minha versão para esse Salmo é um pouquinho diferente da sua, então acompanhe. Está escrito assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele está falando de Deus, ele está querendo encontrar com Deus. Vou continuar a leitura. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Deus. Até aqui, amém, queridos? Aqui retrata o estado de espírito do salmista. E ele parou e começou a meditar. E na sua meditação ele abriu o seu sentimento e falou: a minha meditação não é só para mim. Eu vou escrever para a posteridade pelo Espírito Santo o que eu estou pensando. E ele estava dizendo: eu estou com uma necessidade imensa, uma necessidade profunda. E ele comparou-se à corça. Olha, assim como a corça, quando ela está com muita sede, ela anseia pela corrente das águas. Assim está a minha alma, ó Deus, ansiando pelo Senhor. Quando é que eu vou me apresentar, Pai, diante da tua presença? Eu estou lendo a Bíblia. Deus está falando através da leitura bíblica. E ele dizia assim: olha, a minha vida tornou-se uma vida diferenciada. Eu acordo e vou dormir, e eu perdi o apetite. Por causa das angústias, das dores, eu estou sem apetite. Sabe qual que é o meu maior alimento? São as minhas lágrimas. Queridos, sabe aquele dia de angústia,
Aquele dia que às vezes nós passamos, que a gente não quer, mas só nos resta uma opção: chorar. Certamente tem alguém que já passou por isso. Eu já passei muitas vezes. Às vezes você tem que se esconder das pessoas para não manifestar diante deles o que passa dentro de você. E ali dentro, trancado entre quatro paredes, você chora. Esta era a situação deste homem. Mas ele precisava de algo, de encontrar Deus. E aí as pessoas viam ele naquela situação, naquele estado, e eles questionavam ele: aonde que está o seu Deus? Aonde está o seu Deus? A pergunta que eu faço para você, querido, a pergunta que eu faço para você: onde você poderá encontrar Deus? O maior erro do ser humano é errar o endereço de Deus, ou fechar a porta bem exatamente aonde Deus se encontra. E nesta noite, após eu ter lido e relido um texto bíblico, Deus me tocou no coração de fazer uma leitura bíblica como pregação, para nós encontrarmos o endereço de Deus. Assim como esse salmista dizia, ele estava angustiado e as pessoas diziam: onde está o teu Deus? E na angústia ele que falava com ele: oh minha alma, por que você está tão abatida? Mas no pensamento: onde que está Deus? Deus existe? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Eu estou precisando. Mas ele dizia: olha minha alma, olha, confia em Deus. Não é porque você está sofrendo que Deus abriu mão. Não é porque você está angustiada que Deus se fechou a porta para você. Espera em Deus, confia em Deus. Espera em Deus, amada. Lemacharabachoramanaias. Confia em Deus, meu querido. Confia em Deus. E eu lendo a história, eu fui lá no Antigo Testamento. Aonde Deus está? Abra sua Bíblia no livro de Daniel. É uma história, capítulo 3. Daniel. Aqui conta a fusão de duas histórias. A primeira história foi muito breve para 3 jovens, chamado pelos babilônicos, pelo nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E é muito conhecido esse texto. Antes de eu continuar, eu quero dizer para você: quando você estiver triste, leia a Bíblia. Quando você estiver alegre, leia a Bíblia. Quando você estiver precisando de algo que ninguém tem para te dar, leia a Bíblia. Quando houver alguém doente na sua casa, leia a Bíblia. Quando você estiver doente, leia a Bíblia. Quando você estiver sem esperança, leia a Bíblia. Quando você estiver cheio de esperança, leia a Bíblia. Quando você estiver com muita alegria, leia a Bíblia. Quando você estiver cheio de dinheiro, leia a Bíblia. Quando você não tiver dinheiro, leia a Bíblia. Quando alguém te ofender, leia a Bíblia. Quando alguém te abandonar, leia a Bíblia. Quando você for viajar, leia a Bíblia. Quando você estiver em casa,
leia a Bíblia. Quando você estiver cheio de ocupações, leia a Bíblia. Quando você não tiver o que fazer, leia a Bíblia, que é Deus falando com você. Quem está entendendo? Diga assim: eu preciso aprender a ler mais a palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia? Página de número 1040 da Bíblia do culto. A pergunta é: aonde eu posso encontrar Deus? Aonde eu posso encontrar Deus? Vamos ler o versículo 1. É uma história. Eu li muitas vezes essa história hoje. Diga assim: história. Vamos ler o versículo 1. Vocês leem comigo? 1, 2, 3 e já. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Amém? Até aqui nós vamos ler. Eu vou continuar a leitura, mas eu vou só fazer uma pincelada aqui. Babilônia era uma nação pagã e governada por um rei pagão. Babilônia foi um grande império mundial do seu tempo, foi o maior império de todos. Babilônia, naquele período do Império Babilônico, períodos anteriores, a história diz que em uma guerra, quando uma nação vencia a outra nação, toda nação derrotada tinha que se submeter ao Deus daquela nação, porque eles acreditavam que a vitória de uma nação era atribuída ao Deus da nação. Então eles falavam: olha, a nossa guerra não é nós guerreando com eles, é o nosso Deus guerreando contra o Deus deles. Então, quando uma nação vencia a outra, o Deus dessa nação venceu o Deus da nação que perdeu. Então Babilônia guerreou contra os filisteus e venceu. E todos os deuses dos filisteus foram recolhidos para a Babilônia. E os filisteus agora tinham que adorar o Deus da Babilônia, porque os filisteus, o Deus da Babilônia era maior do que o Deus dos filisteus. Babilônia vence os moabitas, traz os moabitas como escravos, e todos os escravos de Moabe tornam-se prosélito dos deuses da Babilônia. E ela foi conquistando e conquistou todas as nações. Aí eles falaram: agora nós vamos para Israel. Israel é nação de Deus, do Deus que fez eles passar pelo mar. É um Deus invisível. Que coisa é essa? E eles vão e trazem cativos jovens sábios, e depois vão e vencem a nação de Israel. Agora eles acreditam que o Deus de Israel perdeu para o Deus deles. E eles falaram: agora todos os judeus terão que adorar os deuses babilônicos. Babilônia tornou-se a nação que governou o mundo de então. Não sobrou mais ninguém, eles eram mais poderosos. E agora, de posse de todas as nações, inclusive Israel, o rei babilônico que construiu o jardim suspenso da Babilônia, Nabucodonosor, tornou-se o homem mais famoso do mundo. De então, é como se fosse, hoje não existe isso, mas era muito mais forte do que o poder dos Estados Unidos hoje, porque eles governavam e mandavam no mundo inteiro da época. Aí o rei fez uma estátua de 37 metros de altura por 2,70 metros de largura. E lá estavam 3 jovens judeus que trabalhavam no palácio. E nós vamos ler a história dele. A história dos jovens era o seguinte: eles cresceram, a primeira parte da vida deles em Israel, e a mãe e os pais deles ensinaram os preceitos bíblicos da palavra de Deus, ensinaram eles a lerem a Bíblia
no dia de paz e no dia da angústia. Ensinaram eles a viver a Bíblia em casa ou cativo em outra nação. Ensinaram eles a lerem a Bíblia livres ou soltos dentro de uma prisão. Ensinaram eles a pensarem na Bíblia livres ou lançados na maior das prisões ou em lugares inóspitos. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Agora, o reino babilônico era um reino que fazia um monte de coisa errada, até a ponto de construir estátuas. E eles iam vivendo a vida deles e construindo, e tudo que eles faziam dava certo. Tudo quanto eles faziam dava certo. Eles falavam: agora nós vamos conquistar a nação. Pensa uma nação aí, dá o nome, vamos dar. E ia lá e conquistava, vencemos, trem para cá. Agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos conquistar qual nação? Pensa a maior nação aí, vamos lá. Vai lá e arrasta o povo. Diga assim: tudo o que Babilônia fazia dava certo. Mas eu estava lendo um versículo antes de ler tudo que nós vamos ler, que é Malaquias capítulo 3, versículo 18, que diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Diga assim: a diferença. Parece que não, mas Deus enxerga a diferença. Deus sabe quem é justo e quem não é. Deus sabe quem tem o nome escrito no livro da vida e quem não tem. Deus tem a forma de trabalhar com essas duas classes de pessoas. Às vezes as pessoas são menosprezadas, mas Ele tem um endereço, Ele tem uma casa no céu. Às vezes ele passa por situações inóspitas, mas ele anda com firmeza, porque ele tem convicção que Deus é com ele. Amém? Lendo a história, até esse dia, tudo que Babilônia fez, deu certo. Até esse dia, alguma coisa que apareceu que Babilônia não conseguiu. Versículo 2, vamos ler? Hoje é leitura. Versículo 2: e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores de províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Chegou o dia, presidentes de todas as nações que eram subordinadas, de todos os governos de estados que eram, de todos os prefeitos, parou o mundo para adorar apenas uma estátua. O mundo parou, não tinha mais nenhuma nação, estavam todas as autoridades, o mundo parou, porque o autor da maior estátua agora chamou para adoração a estátua, ou seja, o Deus vencedor de todos os deuses precisa ser adorado. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Vamos ler o versículo 3, é Bíblia hoje. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 4: e o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Você vê que tem todas as nações aqui. Vamos para o versículo 5: quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita,
de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Versículo 6: e qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Eu vou parar aqui, eu vou ler já. Eu vou explicar. Essa fornalha de fogo ardente, que está escrito aqui, era um ambiente onde eles usavam para a fundição do ferro. O ferro, ele funde, ou seja, ele derrete, quando a temperatura ultrapassa a 1505 graus centígrados. Você tem ideia? Eu já trabalhei, quando eu fiz um curso, quando eu era adolescente, eu fiz um curso na área de mecânica, no Senai, e tinha uma seção onde se trabalhava com a fundição, era chamado fundição, e você via o ferro derretendo as pessoas tinham que vestir uma roupa de proteção, era um calor insuportável dentro da seção de fundição. Quem trabalhou já em indústria sabe o que é isso. Você pega o ferro e vai aquecendo, para ele escorrer como se fosse água, tem que passar de 1500 graus. Um estudioso chamado Sir Charles Blagden, um médico inglês do século XVIII, ele tentou responder até qual a máxima temperatura que nós, o corpo humano, suportamos. Então ele pegou um ambiente e pôs um aquecedor, e ele foi aquecendo, e ele tinha com ele, um cachorrinho e um ovo, e ele levou, e também um bife cru. Ele foi fazer uma pesquisa, e quando a temperatura chegou a 105 graus, diga assim, 105 graus, ele conseguiu ficar dentro de 105 graus durante 20 minutos, e ele comprovou que o homem suporta até 105 graus, como se fosse uma sauna, até 20 minutos. Ele não aguentou mais, aí ele precisou sair, porque ele iria morrer, e quando ele saiu, o ovo já estava quase cozido, e o bife que ele levou estava quase pronto para se comer, e ele e o cachorrinho saíram vivos. Se ficasse mais um pouco, ambos morreriam. Ele queria saber se era diferente a vida do homem e do animal. É uma coisa muito útil essa pesquisa, mas ele conseguiu ficar no máximo 20 minutos em 105 graus, é o máximo. Agora, a fundição, eles usavam muita lenha para fundir o ferro, para preparar as armas de guerra, e essa fundição chegava a mais de 1500 graus, era isso aonde Nabucodonosor preparou a fornalha, diga assim, 1500 graus. A pergunta é: aonde eu encontro Deus? Vamos ler? Eu parei aonde? A leitura? Qual versículo? 5. Vamos ler o 6 ou já lemos? Vamos ler de novo para nós seguirmos? 1, 2, 3 e já. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Versículo 7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Diga assim:
todos, diga assim, todos adoraram o Deus de Nabucodonosor. Verso 8: ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do fogo ardente. A pergunta que eu faço antes de seguir: essas pessoas estavam adorando ou estavam olhando para a vida dos outros? Se eu fosse rei, eu ia falar: ei, você está adorando a estátua lá, ou você está olhando para a vida do outro? Mas o rei não se ateve a isso. A segunda coisa que eu observo aqui, que para adorar a estátua lá, era obrigado. Diga assim, era obrigado. Não é aquele tipo do Deus Altíssimo, o Deus que nós servimos, que a pessoa se diz crente, que a pessoa às vezes usa um terno, às vezes porta a Bíblia, mas ele fala: olha, se você me adorar, eu te abençoo, mas se você também não quiser me adorar, você que escolhe. Adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus Altíssimo, é coisa voluntária. Ele não mata quem não adora, Ele não joga no fogo, Ele não tira a vida, Ele não destrói, Ele deixa-nos no livre arbítrio de adorá-lo ou não pela nossa vontade. Adoração é escolha. Adoração a Deus vivo é escolha, não é obrigação. Quem aqui escolhe adorar a Deus? Diga assim: eu escolhi adorar o Deus glorioso. Quem pode glorificar a Ele? Aqui ninguém é obrigado. Aqui ninguém é obrigado. Vamos continuar a leitura? Vocês vão me ajudando aí. Onde eu parei? Fica atento que eu vou perguntar sempre. Qual o versículo que eu parei? Porque tem gente que não está lendo, eu vou sempre estar perguntando. Versículo 9, vamos ler de novo? 1, 2, 3 e já, leia aí, vai. E falaram, e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Vamos ler o 12, 1, 2, 3 e já. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, aos teus deuses, não servem, aliás, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei? E agora, pois, se estáis prontos, quando ouvir o som da buzina, do pífaro, da guitarra,
da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Queridos, a adoração ao nosso Deus é voluntário, mas o negócio aqui era meio estreito: ou adora ou morre. Tinha uma banda lá, e o rei tinha nomeado quem era Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele foi cativo e agora eles eram prefeito de províncias, eles eram autoridades, eles eram bem-sucedidos, eles eram sábios dentro da Babilônia, eles eram assessores do rei. Mas tinha um problema aqui, que é o mal da humanidade: inveja. Diga inveja. Mais uma vez, inveja. Por que ele e não eu? Como nós convivemos com isso? Por que ele e não eu? Eu estive empossando um obreiro da casa lá em Manaus. Eu disse: meu filho, durante 1 a 2 anos haverá uma pergunta por aí: por que ele não eu? Se prepara, vai para a oração e continue fazendo a mesma coisa. Continue fazendo a mesma coisa. É Deus que escolhe, é Deus que levanta, é Deus que cuida, é Deus que sustenta. Ele sabe que Ele escolhe, Ele conhece o coração, as coisas são dEle, para a glória dEle. Ele sabe de tudo. Continua, meu filho. Dentro de uma casa, dentro de uma família, sempre tem porque ele, não eu. Nas empresas, sempre tem porque ele e não eu. E da mesma forma aqui no reinado, eles eram, e de repente eles não adoram a estátua. E na mente deles: olha, pegamos. Eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, em todos os ambientes tem esse sistema. Tem alguém querendo te derrubar, tem alguém querendo te destruir. Mas eu quero te dizer: aonde está Deus nessas coisas aí? A pergunta é: onde está Deus? Vamos entender aí. Olha a pergunta de novo: onde nós paramos? Que número? Fala mais alto. Vamos ler o 16. 1, 2, 3 e já. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se ele não nos livrar, vamos ler aí versículo 18, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Vamos ler o 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Versículo 21, presta atenção no 21. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Eles pegaram os 3, do jeito que eles estavam, com o chapéu, com a roupa, tudo, e amarraram eles. Pegaram as mãos dele
prenderam para frente ou para trás e enrolaram. Amarraram o chapéu na cabeça dele, fizeram um pacotinho de cada um. Eles não podiam se mexer, a mão dele, os pés ficaram amarrados. E eles ficaram com roupa e tudo amarrados, sem poder se mexer. E aí acontece o que nós vamos ler. Vamos ler o versículo, qual versículo agora? 22, 1, 2, 3 e já. E porque a palavra do rei apertava, ele estava gritando lá com os homens lá, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens, matou. Se parasse aqui a gente já parava de ler, irmão Vanildo, mas vamos ler de novo. Matou aqueles homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles amarraram, eles tiveram que ir até o fogo. Não podia ir empurrando, porque eles estavam amarrados. Então eles tiveram que levar no colo. Só que quando foi chegando perto do fogo, eles não suportaram. Então eles soltaram os três dentro do fogo e caíram mortos. Vamos lá, versículo 24, 23. Onde nós paramos? 23 que vai ler? Vamos ler, 1, 2, 3 já. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Quem pode glorificar a Deus? O rei pode enxergar você sozinho, os inimigos podem enxergar você sozinho, as provas podem enxergar você sozinho. E aonde está Deus? Quando você passa pelas maiores provas, pelas maiores angústias, pelas maiores chamas, pelas maiores dificuldades, aí Deus se apresenta no meio e caminha no meio do fogo, no meio da prova, no meio da tempestade. Quem está entendendo a palavra desta noite? Narabasuri Kancholomanias. Aonde eu devo encontrar Deus? Que tristeza que muitas pessoas fecham a porta e não entram na porta aonde eles podem encontrar Deus, por não compreender a Bíblia. Quando Deus os submete a um momento de prova para Ele se revelar, as pessoas mudam de caminho para procurar outro momento. Não conhece a palavra, não conhece a expressão da glória de Deus. Quando Deus se manifesta para exaltar o homem, ele sai de tangente e fala: não, porque se eu tenho Deus, onde está Deus? Deus não vai permitir que eu passe por esse caminho. Deus não vai permitir que eu passe por prova. Deus não quer que eu sofra. Eu tenho Deus, eu não mereço, eu sou crente, eu conheço Deus, eu vou para a igreja. Esse menino aqui, esses meninos aqui foram retirados. Eles tinham saudades dos cultos, mas eles não podiam ir porque eles estavam numa nação pagã. Eles tinham saudades da leitura da Bíblia com o papai e com a mamãe, mas eles não podiam mais participar, porque eles foram levados para uma outra nação. Eles tinham saudades daquela adoração que eles faziam no templo, do dia de adoração, do dia de louvor, da vigília. Eles não podiam ir, mas eles não podiam participar na nação deles, não participavam da leitura na casa deles, mas eles faziam o seguinte: olha, eu não posso ir lá onde eu adorava, mas não tem problema não,
não, a adoração está dentro de mim. Eu vou adorar aqui na Babilônia mesmo, eu vou glorificar aqui na Babilônia mesmo. E chegou a hora de eu mostrar quem é Deus. Lemai chorama surianda laias. Você leva Deus com você no trabalho, nós levamos Deus conosco para a faculdade, nós levamos Deus conosco no meio da sociedade, nós levamos Deus conosco no meio dos caídos. Aonde está Deus na minha e na sua vida? Nelai choma sarabalaias. Aonde está Deus? Aonde nós vamos ler agora? Oi? 26? 26, vamos ler. 1, 2, 3 e já. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque, Abidnego saíram do meio do fogo. Lebatachuriandolomanaias. Onde está Deus? Ele está no meio da prova. Onde está Deus? Ele está no meio da prova, no meio do fogo. Nebai choloma suriandanais. Versículo 27. E ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, e nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. A pergunta é: me explique isso aí. Me explique isso aí. Nebata Shurianda Lás. Diga assim: nenhum fio de cabelo, nenhum fio de cabelo da minha cabeça vai cair por causa da prova, porque Deus está comigo. É isso. Eles ficavam cheirando, chegava lá, sugando o nariz, não tinha cheiro de fogo. 1500 graus. É possível isso? Mas a glória não está nisso só. Isso é a glória. A glória está que às vezes Deus permite que um homem e uma mulher passe por isso, porque Ele quer mudar a história de uma nação. Vamos continuar. Aonde nós paramos a leitura? Hoje é ler Bíblia. Paramos no qual? 28? Vamos ler? Falou Nabucodonosor e disse. Que coisa linda, olha que coisa linda. Vamos ler de novo. Medita nisso, irmãos. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Tem coisa mais bonita ainda, versículo 29, 1, 2, 3 e já. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo,
porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, a Mesaque e a Abednego na província da Babilônia. Harabaraba suriando lomanaias. Nairomacho cantala manaias. Você está lendo a Bíblia, está entendendo a Bíblia aí? Deus mandou ler a Bíblia. Nacharabachola manaias. Que lindo, né? Está pregado, mas tem umas coisinhas aqui para eu concluir. Mais umas coisinhas só. Vai dando glória ao nome do Senhor. Diga assim: a diferença entre o justo e o ímpio é o jeito de ter fé. Ele tinha um jeito diferente de ter fé. Ele dizia: olha, se Deus quiser, o meu Deus, Ele pode me livrar. Ele apaga o fogo, Ele faz alguma coisa, manda um raio, alguma coisa, e não deixa vocês jogar eu. Mas se Ele não quiser, eu quero que você saiba, Ele querendo ou não querendo me livrar, eu não abro mão dele. O seu Deus fica para lá, o seu poder de influência fica para lá, a sua riqueza fica para lá. Eu não estou de olho, olha, eu não estou com inveja, eu não estou de olho na promoção, eu não estou querendo ser prefeito daquela grande cidade, eu não estou querendo ser governador daquele estado, nada disso. Eu não estou querendo seu salário, não. Sabe o que eu quero, que está na minha essência? Deus. A Ele eu não abro mão, é Ele que cuida de mim, é Ele que dirige a minha vida, é Ele que sustenta a minha vida. Sem Ele eu não sou nada. Fique com seus bens, com as suas proposições, fique com todas as suas promoções para você. Eu fico na mão do Deus Altíssimo. É o jeito de ter fé. Qual é o jeito que você tem fé? Narabatachalamanaias, Nebacharabasurandolomanaias. Qual é o jeito que você tem fé? Você tem fé, mas fica de olho. Será que vai aparecer uma boquinha para mim? Que fé é essa? É a fé que abre a porta, não é? É a fé, diga, é a fé que faz a diferença. Eu vou repetir aqui. Vai dando glória ao nome do Senhor Jesus aí. É uma lição que eu aprendo com esses meninos. O neopentecostalismo ensina que você aceitou Jesus, você não passa por dificuldade. A Bíblia ensina que se você não passar pelo vale da sombra da morte, pela dificuldade, você não encontra Deus. Eu vou repetir. A Bíblia ensina que se você não passar, você não encontra. Quantas pessoas que se evitam passar e não encontram Deus. E eu estou numa versão internacional aqui que diz: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Eu já li isso aí, tá? Versículo 16 e 18. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. É assim que um crente vive. Ele não abre mão. Eu estava estudando as histórias bíblicas. Aonde Jacó encontrou Deus de verdade? Depois que ele ficou anos sendo enganado, trabalhando e sendo enganado pelo seu sogro, ele resolveu voltar para a casa dos seus pais. E quando ele chegou no Vale Jaboque, Val Jaboque, é um vale, angustiado e com medo do seu irmão. O medo era tanto, mas tanto de morrer, porque o seu irmão procurava para matar para ele, por isso que ele fugiu,
que ele pegou e pôs as suas mulheres, suas crianças, tudo na frente, e ele se escondeu atrás. E passando a noite no Val Jaboque, no dia da angústia, ele encontrou com um ser, e ele começou a lutar com o anjo, e ele falou: vou destruir esse ser, porque ele não sabia que era anjo. Mas só que ele viu que o anjo tinha muita força, e quando ele descobriu, ele falou: espera aí, eu não estou lutando com o homem, eu estou lutando com Deus. Foi no Val Jaboque, no momento de maior angústia, que ele encontrou a Deus. E a Bíblia diz que ele lutou a noite inteira, até um ponto que ele agarrou o anjo e falou: olha, anjo, você não sai daqui enquanto não me abençoar. É aqui na angústia que eu preciso da bênção, é no dia da lágrima que eu preciso da bênção. As pessoas perguntam para mim: aonde está o teu Deus? Aonde você pode encontrar Deus? E eu não tenho saída, mas hoje eu encontrei meu Deus. Eu não abro mão, eu não saio daqui, você não vai embora. Chegou uma hora que o anjo parou e falou: qual o seu nome? Ele falou: Jacó, enganador, fracassado, mentiroso. Aí o anjo falou: olha, a partir de hoje você é mudado para um Israel, um vencedor, um conquistador, um abençoador, um amigo de Deus. Lemanabatacacharamanaias. Deus às vezes não nos livra, Ele entra conosco no meio do fogo, e Ele diz em Isaías: se passares pelo fogo, contigo passarei, e se passares pelas águas, elas não te submergirão, pois eu sou o teu Deus. Deus não livrou Daniel da cova, foi lá na cova que o anjo desceu e fechou a boca do leão, e o rei do império assírio falou: viva Daniel, viva o Deus Altíssimo, porque o anjo de Deus fechou a boca do leão. Narabachuriandolomanaias. O Deus que eu sirvo, Ele fecha covas, mas Ele também entra na cova, junto com o Deus que eu sirvo. Para manifestar a glória dEle, Ele entra no meio do fogo. Se aquele fogo tinha 1500 graus, aqueles homens, Deus colocou dentro do corpo deles 1530 graus, 1535 graus, que é a nossa temperatura, e eles não sentiram nada, e passearam tranquilo. E o anjo do Senhor, quem está vendo o anjo do Senhor passando com você no meio da prova? Diga para alguém: fique tranquilo, é nessa prova que Deus está. Aonde está Deus? Está nas maiores fornalhas. Aonde eu posso encontrar Deus? Eu posso encontrar na cova, quando for lançado na cova. Quando eu li esses salmos, de número 42, o salmista começa a lamentar que ele foi desprezado, que desampararam, que os seus pais, que os seus irmãos desampararam. Ele entrou no estado de angústia, e a pergunta é: onde eu vou encontrar Deus? Aonde está Deus? Está nesse lugar aí onde está a angústia. Davi encontrou Deus de frente com Golias. Deus entrou com ele. Se não fosse o Golias, Davi não tinha experiências com Deus. Diga assim: é Golias que nos leva a uma nova experiência com Deus. Vamos guardar isso. Diga assim: é a fornalha que nos leva ao encontro com Deus. Diga assim: às vezes é a cova que nos leva ao encontro com Deus. Para Jeremias foi o calabouço. Deus usava Jeremias, e ele dizia para a nação: olha, vocês têm que se arrepender. E a nação dizia que não. Um dia Deus falou: Jeremias, pega um jugo e ponha no pescoço e diga: olha, se vocês não se converterem, eu pegarei vocês e colocarei debaixo do jugo babilônico, e vocês terão que andar debaixo do jugo da Babilônia. E chegou um profeta lá, desses profetinhas que vivem aí profetizando, e pegou o jugo do pescoço de Jeremias e quebrou, e falou: não vai ser assim.
assim: Deus é Deus de Israel, que nos tirou do Egito e passamos pelo deserto, nós não vamos ser presos na Babilônia. E Jeremias, agora o rei fala: olha, vamos pôr ele no calabouço. E daqui a pouco Jeremias foi lançado dentro do calabouço, e ali ficou 1, 2, 3 dias, e ele dizia: eu nunca mais vou profetizar, tudo que eu profetizo dizem ao contrário, tudo que eu falo que é o contrário, tudo que eu faço não serve, Deus, eu nunca mais vou profetizar. Daqui a pouco, depois dele desistir de profetizar, alguém vai lá e tira Jeremias lá de dentro do poço, do calabouço. E quando ele sai do calabouço, o Espírito de Deus desce sobre Jeremias. Deus encontra com Jeremias no calabouço, e ele chega: ó tu, ó rei, assim diz o Senhor. Diga assim: profeta que é profeta, profetiza na prova, profetiza na solidão, profetiza nos momentos difíceis. Deus é com o profeta que vence provas também. Deus é com o profeta que não deixa Deus por nada. Deus se manifesta no dia das trevas. Lamanabachuriandanaias. Quem entendeu a palavra? Diga assim: pode vir dificuldades, eu a vencerei. Você entendeu? Quem entendeu essa palavra? Aonde está Deus? Diga: no meio das provas. A pergunta que eu faço: aonde está Deus, igreja? No meio das provas. Aonde está Deus, igreja? Quem nunca passou pelo deserto nunca encontrou Deus. 40 anos de provação no deserto, 40 anos de Deus dando maná, 40 anos de Deus dando água, 40 anos de Deus dando saúde, 40 anos de Deus prosperando, 40 anos de Deus protegendo a roupa para não se desgastar, 40 anos encontrando com Deus de manhã, à tarde e à noite. É o deserto que te leva a Deus, são as provas que te levam a Deus, são os calabouços que nos levam a Deus, são as angústias que nos levam a Deus. Mas eu tenho uma palavra, a Bíblia diz: muitas são as angústias dos justos, mas Deus a livra de todas. Nesta noite eu disse, a palavra é assim: não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós, como se coisas estranhas vos acontecessem, antes vos alegreis por fazer parte de um pouquinho do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Essa prova vai passar. É aí que está Deus, é aí que está Deus. Amém? Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Fecha a boca do meu. Quem está entendendo aí? Cantem. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador.
Eu fico às vezes decepcionado com o crente, que basta uma provinha para ele desviar, basta uma mudança, basta uma pandemia, basta uma doença, basta um desemprego, essas pessoas estão impedindo Deus de se manifestar nas suas vidas. Essas pessoas estão impedindo Deus de ser glorificado pelo ímpio através das suas vidas. Essas pessoas estão fechando a porta para uma grande vitória, porque a Bíblia diz aqui que o Nabucodonosor engrandeceu a Sadraque, Misaque e Abidnego. Queridos, o conselho que eu te dou: se você passar por pandemias, por crises, por enfermidades, por solidão, por angústia, por qualquer tipo de prova, saiba, é Deus querendo te engrandecer, é Deus querendo te abençoar, é Deus querendo te levantar ao próximo patamar, te elevar, te engrandecer. Quem está entendendo a mensagem? Eu não vou mais para a igreja, está doendo. Onde que está Deus? Aonde está Deus? Não pode ser, Deus não faria isso com a minha filha, Deus não faria isso comigo. Esse Deus, onde está Deus? Está na prova, está na prova, é aí que Ele está. Nelamahai, Randalá, Machuri, Andalaias, Niba, Chorandalaias, Nandarabanabasuri, Andalaias. Tem um hino? Espera aí. Cíntia, canta o hino da presença, se consegue? Canta, vem aqui. Vamos ouvir o hino para nós encerrarmos esse culto. Ajuda aí vocês, faz um vocalzinho, sei lá. Deixa a guitarra, faz aí, ajuda aí, gente. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Do Pai, não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente e causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença.
detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, oh Deus. Oh, venha, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Glorifica e aplauda ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor, glorificando a Ele. Leve a presença. Você às vezes não tem condições, mas a presença. Às vezes você não é a melhor pessoa, mas é a presença. Se estiver no fogo, tem a presença. Se passar pelas águas, tem a presença. É a presença que acalma. É a presença que acalma. É a presença que cura. É a presença que nos carrega no colo. Presença. 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 Niralai Chomandolo Manaias. Eu estou ouvindo o som da presença e olha, estou ouvindo o som da presença. Estou ouvindo o som daqueles que são diferentes. Então se verá a diferença entre o ímpio e o justo, entre os que servem e os que não servem, entre os que adoram e os que não adoram, entre os que glorificam e os que não glorificam, entre os que vencem e os que não vencem, entre os que têm perseverança e os que não têm perseverança, entre os que confiam e os que não confiam, e entre os que caminham e os que estão parados, entre aqueles que enxergam Deus na prova e os que não enxergam. Então vereis a diferença.
Narabalama Shuriando Loma Suriandas. Tirai Lorai Mandalaias. Harabachoranda Sulanda Nas. Aleluia. Deus está renovando aí, porque você está de olho aberto. De olho aberto você enxerga eu, mas com o olho fechado você enxerga Deus. Quando você fecha o olho, você concentra, você entra no trono e começa a glorificar. Eu não estou com pressa não, ainda é cedo. Vai glorificando, vai adorando a Deus. Se você não tiver com vontade de glorificar, glorifica a si mesmo, porque é quando você glorifica sem vontade que a vontade chega. Dá glória, dá glória, dá glória. Fecha o olho e dá glória. Não tem como adorar de olho aberto. Glorifica a Deus, aprenda essa lição. Heralai nanda charamanaias. Mai cholaba surianda sumecanta nas. Aralai choma surianda nas. Alai chomai chocantas. Deus quer falar, deixa Deus te usar. Rebada cachara manabachola manais. Rabata Sharabasurianda Lais. Aleluia. Neramanaba Choramasuran. Nerabashanda Lamanais. Aleluia. Eu quero falar com você. Enquanto a igreja vai glorificando a Deus, eu quero falar com algumas pessoas aqui. Nelahacho canta sarabalai. No vento estou com a minha igreja, Naia sobre andere canta de pai. Levantai, fusalai, baixai. Levantai, as vossas cabeças, lai, chouradai. Ai, derrai, ai, 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 alai, baixai. Levanta, igreja, levanta as vossas cabeças. Ai, derruba, dai sul, para que entre Alaixou, o Rei da Glória, Labadachai. Ai, derruba, Labassúbia. Esteja a igreja vigilante em oração. Ai, quantos não têm mais buscado, Rebadai, a minha face nas madrugadas? Ai, derrai, quantos não têm mais prazer em
glória. Ai, decanterabachai, guardas o que tens, minha igreja, assim diz o Senhor. Ai, aleluia. Carai, bachola, massuriandas. Nela baixaralaias, glorifica esse Deus presente. Mesmo no meio de tanta crise, Deus fala ainda, através da palavra, através dos seus vasos. Glorifica a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Eu quero falar com 4 grupos de pessoas. Primeiro, você que tornou-se pródigo, ou seja, você abandonou a casa do Pai, você abriu mão de todo o conforto, talvez por não se agradar de alguma coisa que aconteceu na igreja, você saiu. Eu quero fazer um convite, chegou a hora de você se reconciliar com Ele, você voltar à casa do Pai. Eu gostaria de saber se você não gostaria de mudar de vida e ser abençoado de novo. O Pai nunca se esqueceu de você. Aonde está você? Se você estiver no seio da igreja, você vai se manifestar, nós estaremos orando por você. Você que está nos assistindo e deixou, você é um desigrejado. Hoje o Senhor fala, chegou a hora do seu retorno. Jesus Cristo te ama. A segunda classe de pessoa que eu quero falar é você que parou de, que nunca foi crente e ouvindo a palavra quer entregar a sua vida para Jesus. Deus tem falado com você e você tem sentido e ouvido a voz dele. Nesta noite chegou a hora de você entregar a sua vida para Ele. E é hoje. Vai ouvindo aí. A terceira pessoa que eu quero falar é você que era de alguma igreja e ainda é, mas você vai às vezes cada 2 meses, 3 meses. Você não sente força para ser um crente fiel. Eu quero orar por você também, para você poder se levantar. Onde você está? Chegou a hora de Deus mudar a sua vida e a sua história. E a quarta pessoa, o quarto tipo de pessoa é aquele que é decepcionado, parece que se decepcionou até com Deus, porque não entendeu aonde Deus está. Você até vai à igreja, mas você é meio decepcionado. Você acha que Deus não olha para você. Nesta noite Deus está te encontrando para mudar a sua vida e a sua história. Se houver alguém nesse estado dentro desta casa, você não vai precisar vir aqui à frente. Eu gostaria só que você desse um sinalzinho assim com a mão, porque eu quero orar daqui por você. Sem nenhum constrangimento, eu quero abençoar a sua vida. Hoje Deus entra na sua história para mudar a sua vida. E se você estiver assistindo através da mídia social, sinalize aí, dizendo, sou eu, está falando comigo, ore por mim, pastor. Nós estaremos orando, com muita alegria por você. A igreja fica em pé, eu quero orar, para te abençoar. Põe a sua mão no coração, irmão que ouviu essa palavra, Deus quer te fortalecer e te dar grandes vitórias. Vou orar por todos. Senhor meu Deus e meu Pai, todos aqueles que neste momento ouviram esta mensagem, e o Senhor se manifestou pelo teu Santo Espírito, condutor, orientador, nesta casa. Eu quero que a tua bênção venha recair sobre esse irmão, que ficou muitos anos sem voltar à tua casa, e hoje ele faz um propósito de se reconciliar contigo. Pai, mesmo que nós não saibamos aonde ele está, recebe-o, perdoa-lhes os seus pecados, dá um abraço nele. Espírito Santo, que o nome dele seja ressaltado no livro da vida. Essa tua filha que nunca foi crente, mas hoje ela quer entregar a vida para Jesus.
esse irmão que se decepcionou com fatos oriundos de comportamentos de seres humanos, e às vezes se entristeceu, e por isso ele ficou tão magoado que se esfriou na fé. Pai, que hoje o Espírito Santo aqueça o coração dele, Pai, de tal forma que ele sinta o gozo da salvação novamente. Deus, esse teu filho que está se reconciliando contigo, Senhor Jesus, escreve o nome de ambos no livro da vida, perdoando os pecados. Também a minha mão está levantada para abençoar esse teu filho e filha que veio para este culto, Pai. Que ele e que ela seja abençoado, que sejam curados, que sejam fortalecidos, e que a tua unção, a tua graça recaia sobre a vida de todos. Pai, assim eu os abençoo em teu nome, Senhor, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo,
eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de luz.